Infelizmente hoje vemos que a maioria das pessoas não conseguem enxergar um grande bem em coisas pequenas, observando com isso grandes ensinamentos, e por isso perdem a oportunidade de aprenderem coisas que deveriam ser aprendidas, mas que infelizmente passaram desapercebidas por causa da sua desatenção. Às vezes é tão fácil aprender, mas que pelo modo e pela inconstância na perseverança, muitos deixam passar as oportunidades de se tornarem pessoas melhores e por isso vivem desaprendendo sempre. É claro que a tristeza quase sempre aparece e nos derruba algumas vezes, afinal somos humanos, pois não será a primeira vez a ficarmos algumas vezes tristes e nem será a última, pois nesta vida estas alternâncias serão constantes e não poderão ser evitadas, e enquanto este mundo existir, sempre estaremos encerrados dentro disso. E isso mesmo contra nossa vontade, onde estas situações tendem a querer nos proporcionar quedas, nos deixando para baixo, pois a tristeza quase sempre traz junto consigo o desânimo, que sabemos que jamais gostaríamos de sentir. No entanto, isso é constante nesta vida, que simplesmente em nosso atual estado neste mundo acontece sempre, e que na maioria das vezes, devido à nossa fraqueza, não se tem como evitar. Mas o mais importante de tudo, e o que eu posso dizer a você agora, é que por mais difícil que possa parecer estar acontecendo dentro de sua vida, e por maiores que forem os problemas, as dificuldades e as situações que acontecem e que você esteja enfrentando, não fique triste, desalentado nunca, porque Jesus Cristo acredita em você. Porque Ele acreditou em nós quando veio à terra nos ajudar, nos salvando. Ele que sempre fez questão de nos dizer que Ele não era deste mundo. Ele veio de um céu superior e infinito em relação à nossa baixeza e condição precária da terra. Ele então nos visitou com a intenção única e somente de nos levantar. E Ele mesmo sabia que com a fé morando em nós e com o nosso esforço depositado somente nele, a nossa redenção e vitória final seria facilmente possível. Então quem acreditou em nós primeiro foi Ele e não nós. Nós apenas acreditamos depois. Deus aprovou o seu sacrifício quando o enviou aqui. O entregou a nós e o recebeu de novo depois. Tudo para nos salvar. E sabemos que Jesus Cristo fez isso quando Ele entregou a sua vida por nós. Porque era esta a sua missão e o motivo pelo qual Ele veio aqui. Então, por ser assim, Ele mesmo quer e continuará a nos ajudar. E isso não somente hoje, não somente nessa situação difícil que talvez você esteja passando ou vivendo, mas sempre. A gente sabe que nesta vida um filho nunca é abandonado por um pai. Sabemos muito bem disso. Imagine então um filho de Deus quando pela sua inteira e completa vontade, voluntariamente se dispõe sempre a ser um filho dele. Esteja certo então que
que você jamais será esquecido ou abandonado por isso. Porque ser um filho de Deus não é da mesma forma e de forma alguma é igual a ser um filho dos homens. Os pais humanos sempre falham com seus filhos em alguma época na vida, e o contrário também acontece. Mas o Pai que está nos céus jamais falha com os filhos que ele reconhece, porque nele não há nenhuma sombra de mudança, sabendo dar a ajuda e a recompensa devida e necessária a cada um no momento certo. Os pais humanos sabem tratar bem os seus filhos. Imagine então o Pai que está no céu, quando vê que a alma se dispõe voluntariamente a ser um filho dele e se entregando a ele com todo o coração. Não há neste caso como você ser esquecido jamais. Infelizmente, as pessoas são gananciosas em todos os aspectos da vida, querendo que as coisas corram sempre à medida de seus desejos particulares, não medindo as circunstâncias e as consequências para conseguirem isso. Por isso, se você não recebeu hoje ou nada aconteceu da forma que você queria, lembre-se que o sim não foi dito porque você não merecia, mas porque no momento o não seria a melhor resposta que se enquadrasse dentro daquilo que você precisa e que você não conhece e não sabe. Isso porque muitos outros fatores e experiências estão envolvidos no resultado final e no futuro de sua vida que você não conhece e que você não tem acesso, mas que o Pai, Criador de todas as coisas, sabe e conhece muito bem, e de uma forma muito profunda e completamente desconhecida para nós, tudo para o nosso bem. E você nasceu para herdar o que Deus tem para você. O que você está apenas vivendo hoje e presenciando é o final do jogo, o que demorou milhares de anos e gerações inteiras para terminar, nos despontando para um novo mundo que está às portas para chegar. Por isso você é um privilegiado e tem que se esforçar contra o que você sente de mal, para se sentir bem sempre em favor e benefício dos outros que precisam de você. A começar pelos membros de sua própria família, que direta ou indiretamente sempre irão depender de você por alguma coisa de bom que você possa fazer por eles. Por isso, enquadre sua paciência dentro daquilo que Deus lhe pede, que é o seu tempo, que é a sua vida, que já é um tempo tão curto e um sacrifício tão pequeno que você pode fazer se comparado com o sacrifício realizado pelo Mestre que nos ensinou, nos ensinando como amar dentro daquilo que Deus nos pede e que exige de mim e de você, para que nos possa abençoar no momento certo. Não desista. Por mais difícil que possa parecer e por mais impossível que possa perdurar sobre você algum tipo de mal ou situação difícil, eu digo a você e entenda, continue acreditando para que a glória de Deus possa ser manifestada na sua vida e em você no momento oportuno. Agora lembre-se que os que não creem não podem e nunca poderão receber aquilo que eles não podem ver. Somente os que creem é que podem contemplar aquilo que transcende a nossa inteligência, pois a fé nos leva até este lugar, mesmo que estejamos ainda em terra. Pois o que não se pode ver não se manifesta jamais dentro da incredulidade, simplesmente porque esta nos é uma prova entregue por toda a vida, desde o princípio de nossa existência para o qual fomos chamados. E para vocês terem uma ideia, todos nós temos os mesmos problemas a enfrentar, diferenciando-se apenas na sua forma e de como os problemas e as dificuldades de cada um são. O que acontece, porém, é que os problemas quase sempre não têm as mesmas soluções. As soluções verdadeiras, portanto, só existem para aqueles que acreditam, não em um pensamento positivo, ou vendo no mundo um refúgio que lhes trará uma solução aparente pelo que eles enfrentam. Não é assim que funciona, porque no final, os que vivem solucionando seus problemas desta maneira, saibam muito bem que no final, eles sempre voltam iguais da forma de como eles começaram a agir, e isso não é solução. No entanto, é somente acreditando em Deus, que tudo determina e que tudo sabe, é que podemos nos ver livres de tantos males. Deus não irá solucionar aquilo que Ele sabe que é possível que você mesmo resolva. Não, Deus não faz isso e nem opera e age assim.
pois seria uma realização muito pequena pelo muito que ele pode fazer diante de sua infinita grandeza. Se ele agisse assim, é como se Deus deixasse de se mostrar a nós pelos seus sinais poderosos que sempre nos salvam. E se ele operasse obras tão insignificantes que nós mesmos fôssemos capazes de resolver dentro de padrões puramente humanos, estes sinais não poderiam se dizer de milagres, que são coisas magníficas que acontecem na vida de cada um, nos trazendo no final uma felicidade que tanto estávamos esperando e nos entregando a paz. Deus não opera aquilo que é possível. Deus opera o impossível, aquilo que é insuperável e inalcançável para o gênero humano em todos os sentidos. Isso é o que Deus mais faz. E isso para que os homens fiquem admirados de uma vez por todas e ao mesmo tempo confusos, pois Deus sabe que eles jamais poderão entender por aquilo que eles não acreditam. Por isso, não lute contra os seus problemas e pare de querer apenas defender aquilo que você mais deseja, desgastando a sua vida ainda mais do que ela já está. Entregue-se a Deus, que tudo pode, principalmente dentro daquilo que você permite diante da sua entrega. Agora, quanto aos que não acreditam, eles apenas amenizam os seus problemas e as suas dificuldades, pois estas mesmas não podem ser dissolvidas completamente, porque a fé que deveria existir neles não existe para eliminá-los. Estes mesmos nunca trouxeram e não levavam dentro de si a cura perfeita e as soluções para eles, simplesmente porque eles não acreditam. A pessoa passa a não ter dentro de si o primeiro passo e o primeiro ingrediente necessário para que a fé exista em um coração, que é o acreditar. Sem o acreditar inicial que Deus pede e espera de nós, a fé não é possível existir em alguém. A confiança em Deus vem através da fé que surge depois. Tudo porque acreditamos primeiro, e quando agimos assim, a nossa parte foi feita. Então Deus faz o resto e opera o bem dentro de nós que não temos, e Ele mesmo faz crescer de forma gloriosa aquilo que nós mesmos permitimos plantar dentro da gente. E quem não é assim diante dos problemas, depois, em um dado momento, eles sempre acabam voltando e aparecendo de novo. Voltando e se repetindo sempre da forma de como surgiram. E como muitos não têm fé e com isso vivem tentando resolver os problemas da maneira deles, o sofrimento e as dificuldades sempre vão aumentar, aparecendo depois. O que é preciso, portanto, que eles saibam é que há momentos em que terapeutas e médicos, parentes e amigos não poderão fazer nada por eles, porque a alma do ser humano, ao contrário do corpo, não pode ser vista. Então, o que eles poderão fazer e trazer de bom a eles nestes momentos? Eu acho que não muita coisa. Por isso, não importa quanto tempo dure a ausência do problema, se serão meses ou anos longe de alguém, iludindo assim aqueles que verdadeiramente não possuem a solução. Pois no final, em um determinado momento, eles sempre voltam para a casa de onde saíram, porque nunca foram expulsos de lá para sempre, porque quando eles chegaram, a fé não existia para erradicá-los. O que aconteceu foi que por um certo tempo, eles apenas foram convidados a sair, e sabemos que um convidado, por mais indesejado que seja, ele sempre volta. Portanto, vejam bem como vocês escutam isso, pois caso vocês não saibam, o ser humano quando nasce, ele já nasce e cresce com a aptidão natural de servir a Deus, com todas as suas forças. O que acontece, porém, é que no decurso da vida, muitos se desviam do caminho e se perdem. Passam então a agir de forma inconsciente, porque a falta de consciência sempre traz os erros constantes, pois quem conduz o veículo, que é o nosso corpo, somos nós mesmos. No entanto, Deus reconhece as boas intenções dos corações daqueles que se prontificam a servir. Por isso o Pai está sempre disposto a ajudar a qualquer um que peça a sua ajuda, jamais fazendo distinção de ninguém. Não conheço você, não sei o seu nome, não sei os seus problemas ou a sua situação, mas Deus sabe daquilo que eu e você precisamos, e nisso somos iguais. E Ele sabe daquilo que você passa, daquilo que você sente e daquilo que você precisa. Não se esqueça que você é uma alma que vive em um corpo humano, e não o contrário.
e a sua experiência aqui na Terra, bem como as decisões que você toma durante a sua vida através das suas escolhas, serão contadas e serão de suma importância nos resultados positivos ou negativos que você receber e que aparecerão em sua vida. Deus fez você nascer e lhe deu a vida, dando forma à alma vivente que você é hoje. E é claro, porém, que Ele saberá ainda mais e de forma muito melhor como lhe endireitar e lhe reconstruindo de acordo com o que o seu coração deseja. E isso somente dentro da vontade dEle e o que Ele quer para você. E você, meu irmão e minha irmã, perceberá nitidamente esta mudança com o tempo, quando Deus resolver em um dado momento lhe visitar. Por isso não desanime jamais. Não pense em você, pense em Deus. Deus sempre tem que ser unicamente a fonte de todos os seus pensamentos, tanto nos momentos bons quanto nos ruins, em situações tristes ou alegres. E acredite, tenha fé sempre e a todo momento, que Ele está com você, para que somente assim Deus possa se lembrar de você quando Ele quiser, e não quando você queira ou à medida dos seus desejos. E quando isso acontecer, você verá que no final o resultado aparecerá com uma solução. E não se desanime como se não houvesse esperança de remédio, e nem fique triste como se tudo estivesse perdido, porque para Deus nada está perdido. E Deus sempre vê a experiência que passamos dia a dia e que enfrentamos como uma oportunidade. Lembre-se de uma coisa e desse simples mas bonito ditado: no fim sempre dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não é o fim. Não desista jamais. Tenha fé acreditando em Deus sempre, e Ele se lembrará de você tão rapidamente quanto o seu próprio pensamento. Nestes tempos tão maus em que vivemos hoje, em que existem tão poucas almas boas e de luz sobre a terra, estes, por ser assim, estão para ser mais valorizados do que bilhões de almas existentes no planeta, que simplesmente ouvem, mas não escutam os avisos, deixando as suas almas se perderem, se tornando escuras. E mesmo que estas sejam almas como nós somos, eles não terão nenhum valor para mostrar depois, quando o novo chegar. Por isso, mais do que nunca, remova os seus obstáculos que o prejudiquem para que você avance, para que Deus possa entrar em você sem nenhum impedimento vindo de sua parte. Viva aquilo que Deus lhe ordenou. Faça a vontade dele e não a sua. É preciso que você deixe de fazer o que você quer fazer e passe a fazer o que você não quer. E Deus reconhecerá em você não somente ou apenas um simples habitante deste mundo, mas um eleito que Ele escolheu para abençoar e para que no final herde aquilo que Ele preparou para todos antes da criação do mundo. Não veja os seus problemas no espelho. Veja que primeiro o seu rosto aparece refletido nele, antes do seu problema. E saiba que você é bem mais forte do que o seu problema. As soluções, portanto, como eu disse, estão e sempre estiveram com você o tempo todo. Não estou querendo lhe encorajar, e não entenda isso como um conselho, pois só Deus é quem pode nos dar a coragem e o conselho que nos falta e que muitas das vezes não temos. E caso hoje você tenha saído de uma situação difícil, porque a fé em Deus lhe socorreu no momento certo, saiba que é hora de você se lembrar daqueles que passam pelas mesmas dificuldades pelas quais você enfrentou, porque você sabe mais do que ninguém que aquilo que você sentiu e sofreu, os outros continuam sentindo por aí, esperando você se aproximar para que eles sintam a mesma fé que tanto lhe auxiliou e lhe salvou. Se apegue em Deus, independentemente do impossível que você possa estar vivendo e enfrentando hoje, e da luta que você esteja passando em seu dia a dia, e Ele mesmo lhe dará aquilo que você precisa, e de acordo com aquilo que você tem feito a favor da causa dele. Nada acontece por acaso. O acaso simplesmente não existe, porque quando o acaso acontece na vida de alguém, é porque esta pessoa se deixou levar por ele, e a própria pessoa o criou, pois não permitiu que Deus regesse a vida dela, pois caso contrário, o acaso simplesmente não existiria, pois tanto para o bem quanto para o mal, diante das ações diárias que tomamos, o acaso não consegue fazer nada perfeito, simplesmente porque ele não existe. As ações das pessoas que se deixam levar pelo inesperado
são desastradas e desorganizadas, deixando no final as coisas cada vez mais perdidas do que já estavam, não importando a situação de cada um. Pois o acaso não consegue fazer nada perfeito, ao contrário da fé. E por ser assim, de forma alguma é por acaso que você esteja aqui agora, ouvindo esta mensagem. Pois nada é por acaso. Até mesmo o clique que você deu para ver este vídeo é levado em consideração, pois saiba que nenhuma ação de sua alma jamais deixa de ser vista ou registrada. É como Jesus Cristo disse em seu sagrado evangelho: não se vendem muitos passarinhos por alguns centavos? Porém eu lhes afirmo que nenhum deles cai do céu sem que seja da vontade do Pai, pois até mesmo os seus cabelos estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos passarinhos. O acaso, portanto, não existe, meus irmãos, porque os desígnios e a vontade de Deus sempre executam e permanecem para sempre, e isso independentemente de sua vontade e por você estar ignorando aquilo que é real. E não se esqueça, grandes problemas não deixam as pessoas mais fracas, e sim as elevam a uma força maior quando se apegam a Deus para enfrentá-los. É como disse o santo São Francisco de Assis: ninguém é grande diante de si mesmo, ó Senhor, senão a proporção que ele o é diante de vós. Uma luz radiante talvez possa estar apagada hoje dentro de você e de sua vida, mas para a alma que se apega com firmeza em Deus, esta luz nunca se apaga de forma definitiva. Apenas se obscureceu por um tempo, dentro da escuridão que nós mesmos criamos com o tempo e ao longo de nosso caminho. Mas que Deus a qualquer momento pode fazê-las novamente brilhar e as acender novamente, nos trazendo uma linda noite e nos fazendo brilhar muito mais do que antes. É claro que nossa natureza fraca pode enfraquecer a nossa luz, a querendo deixar apagada, mas a graça de Deus as acendem novamente, com um brilho ainda maior do que o anterior, porque a graça que você possa vir a receber depois pode ser ainda maior do que a que você tinha antes. Pois quando Deus torce algo, ninguém pode endireitar aquilo que ele torceu. E quando Deus acende uma luz, ninguém apaga aquilo que ele acendeu. Nunca se esqueçam disso. E lembrem-se de Deus sempre, para que no final ele se lembre de vocês. Fiquem com Deus, irmãos, e que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, pelo poder do Espírito Santo. Amém e obrigado.